O Ceará registrou 876 incêndios em áreas de vegetação nos primeiros meses do ano. Isso representa uma queda de 40% em relação ao mesmo período de 2024. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros segue na vigilância. A repórter Maristela Gláucia vai trazer mais detalhes para a gente. Maristela, existe uma preocupação, principalmente quando vai se limpar o roçado. Aí queima a vegetação, o fogo ganha proporção maior e aí o alerta é justamente sobre isso, do Corpo de Bombeiros. Está contigo. Isso, Miguel. Uma das principais causas é justamente a ação humana. A gente fala muito das condições climáticas, mas o que causa, mesmo que provoca a maioria desses incêndios, é justamente a ação humana. Nesse período agora do segundo semestre, tem até uma atenção maior, né, uma ação de prevenção maior, porque é justamente nesse período onde tem as maiores ocorrências, são registradas as maiores ocorrências justamente por conta do tempo seco, altas temperaturas, ventos mais fortes, né? Houve essa redução no primeiro semestre, mas é preciso ficar alerta agora para o segundo semestre. Eu vou conversar aqui com o capitão Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros. Ele vai nos dar mais informações, dicas sobre essa prevenção, principalmente agora no segundo semestre. Não é isso, capitão? Bom dia. Bom dia, Maristela. Olha, é assim, a gente teve essa redução no primeiro semestre porque esse período aí da quadra chuvosa do ano de 2025 foi especialmente abundante em chuvas, né? Então a gente tem uma redução porque as condições climáticas favorecem, claro. Mas, como você falou, o ponto determinante é a ação humana. Então, o que a gente tem de poucos incêndios no primeiro semestre, tradicionalmente, e esse ano foi ainda mais baixo, a gente tem de uma grande quantidade no segundo, tudo em função da ação humana. Então as pessoas costumam pôr fogo na vegetação, para limpar terreno especialmente, no segundo semestre, porque como não chove, a vegetação seca, né? Então aquela vegetação que fica ali mais verdosa, né, mais macia, digamos, no primeiro semestre, resseca no segundo. Então se torna uma vegetação que agride, né? Você não consegue nem andar direito às vezes, dependendo quando o mato cresce ali. E aí as pessoas querem se livrar daquilo, deixar o terreno limpo e tudo, tem essa cultura, né, nossa aqui. E também para plantar, dependendo da cultura que se queira, né, plantar, você tem que limpar o terreno para plantar. O problema é que esse limpar o terreno, a prática tradicional nossa aqui, envolve queimar. E a queima tanto é danosa ao solo, o solo pode até inicialmente parecer reagir bem a uma queimada, mas quando isso é feito reiteradamente durante muitos anos, o solo vai se tornando cada vez mais pobre e menos propício à plantação. E além disso, quando as condições são de ventos fortes, de ar seco e de altas temperaturas, tudo isso contribui para que esse fogo facilmente fuja do controle e acabe queimando uma área mais extensa. Então a gente fala das condições climáticas, mas o ponto determinante é a ação humana. Se as pessoas não põem fogo, a gente tem uma redução de talvez aí 99% do número de incêndios de vegetação. Até porque não há um controle quanto a isso, né? A pessoa toca fogo no terreno para poder, como o senhor falou, limpar a vegetação e tudo, mas acaba não tendo controle, tomando grandes proporções e é aí que ocorre o perigo. Sim, existem, claro, algumas medidas mitigatórias, né, que você podem tomar, né, como por exemplo, você fazer o acero, né, você delimitar aquela região que vai ser queimada, você só fazer à noite. Existem algumas medidas que podem ser tomadas, claro, para mitigar o problema. Mas o ideal, se a gente quisesse realmente acabar com esse tipo de problema, era acabar com essa prática, adotar medidas alternativas de limpar o terreno, né, e você não teria esse tipo de problema que afeta a vida e a saúde das pessoas todos os anos. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, Miguel. Olha, só para se terem uma ideia, no primeiro semestre foram 876 ocorrências registradas de incêndios em vegetação contra 1.452 no mesmo período de 2024. Então a expectativa é que com essas ações de prevenção, essas ações educativas, também possa diminuir esse número agora do segundo semestre, onde são registradas as maiores ocorrências, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Maristela Gláucia. Repasse os meus parabéns aos bombeiros do Ceará pelos 100 anos dessa corporação tão importante no nosso dia a dia, em prol sempre de salvar vidas.
Muito obrigado, minha amiga. Parabéns aos bombeiros pela atividade.